Amém, irmãos? Livro de Josué, capítulo 6, versículo 3. Aqui vai dizer que Josué recebeu uma ordem do Senhor para poder subir diante de Jericó. E ali todos estavam sendo direcionados por uma só voz, a qual Josué. E ele recebeu a ordem de subir e durante 7 dias dar a volta em volta das muralhas. Como de ordem, ele seguiu nessa fé. E a Bíblia nos ressalta que havia uma prostituta chamada Raabe. Mas só que Deus não vê o homem como o homem vê o outro. Ele conhece além do coração. Porque todo o povo ali tinha saído de uma escravidão que era do Egito. E estavam todos eles seguindo a uma voz, a um líder, a qual Josué era o mensageiro do povo. E ali, por intermédio de Josué, eles tomaram uma cidade, porque eles obedeciam à voz de Deus. A Bíblia diz que eles deram 7 voltas nos 7 dias, e no último dia, eles deram 7 voltas em volta das muralhas. E todos em uma só voz, em um só propósito, gritaram. E as muralhas veio ao chão. Isso eu quero dizer para você que desde o princípio que a gente começou essa campanha aqui, de Daniel, de 21 dias, que aonde há união, aonde há linguagem, aonde há unificação, Deus ele ordena a bênção. O povo era escravo. O povo estava sendo o quê? Humilhado. Mas Deus sempre vai colocar um libertador na sua vida. E a gente nunca podemos julgar o nosso irmão. Porque a prostituta Raabe não tinha nada a ver com a história, mas por intermédio de uma obediência, ela literalmente foi salva. Foi abençoada também. Porque ela decidiu ajudar e não julgar ao seu próximo. É a mesma coisa aquilo que a gente vê todo dia. A gente observa o nosso irmão, a gente olha as pessoas que estão ao nosso lado e a gente faz as nossas medidas. Mas só que Deus ele está atento à intenção do nosso coração, se é julgar ou se é o que? Acolher a pessoa, ajudar. Quem de nós não precisamos de uma ajuda? O povo era escravo no deserto, mas Deus teve misericórdia e colocou um libertador. Essa mulher, ela vivia no mundo, ela era uma mulher da vida. Era prostituta, mas só que Deus, por intermédio de enxergar algo que a sociedade estava esquecendo, e ela literalmente, ela teve o comportamento de um homem, de uma mulher de Deus. É não olhar o quê? O erro das pessoas, mas literalmente ela ajudou. Então o comportamento do homem toca o coração de Deus, porque nós não temos que andar pelo aquilo que a gente vê, porque quando nós temos o caráter de um cristão, a gente obedece o Espírito Santo, a gente lembra do nosso passado, a gente não julga de acordo com as nossas vistas, só sabe de uma dor quem já passou por ela, de um socorro urgente quem já precisou, literalmente. Por intermédio dela estender as suas mãos a um soldado. Não só ela foi salva, eu creio assim, mas aquele que estava dentro da casa. Porque eu creio, irmãos, que quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente está atento à voz do Espírito Santo, não só nós somos abençoados, mas a nossa casa. E tudo isso é quando Josué vai receber de Deus a ordem para poder o quê? Resgatar um povo, uma nação, uma cidade. E tudo aquilo que Josué recebeu de Deus para obedecer, para poder dar as 7 voltas, para colocar a arca da aliança na frente, colocar os 7 sacerdotes, e só no último dia gritar e gritar e gritar e gritar. E todos obedeceram. Então entenda que o processo da dor não é literalmente o sofrimento do mundo, mas é o ponto que Deus quer que você possa ouvir a voz dele e obedecer. Deus está mandando você
ir por um caminho, só que pela sua autoconfiança você está seguindo a outro. Deus está dizendo, vá para a igreja, faça propósito comigo, porque eu vou te honrar, me obedece. Eu já vi o que você não vi, mas você está dizendo assim, eu não sou capaz, eu não tenho condição. Então, quando o povo obedece à voz de Deus, ele prospera. Ele é bem-sucedido. Mas quando o povo se dá por autoconfiante aos seus olhos, eles perecem. Eu vou voltar aqui no capítulo 5 e você vai ver a diferença de um homem quando ele literalmente está conectado com Deus, quando não. Ele coloca dúvida, ele desanima. Josué 5, versículo 1. O Senhor tinha saqueado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passasse, e desanimaram e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Então, o desânimo e literalmente a falta de fé é a mudança de comportamento minha e sua. É nós que decidimos acreditar na palavra de Deus ou acreditar naquilo que o mundo nos impõe. Porque Deus está sempre na vida do homem, Ele está sempre querendo se apresentar, sempre querendo fazer milagre. Mas só que é eu e você que tomamos a decisão de ouvir a voz dEle e obedecer. A gente só vai obedecer a voz do Senhor se literalmente a gente falar com Ele. Porque eu não consigo ter um relacionamento ou aprender com a outra pessoa aquilo que ela gosta ou não gosta se eu não me relacionar. Não tem como eu obedecer a voz de Deus se eu literalmente não tenho tempo para Ele. O versículo 13 vai dizer assim, ora, e estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. E chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, és tu um dos nossos inimigos? E respondeu ele, nem uma coisa e nem outra, mas vem agora com o mandamento do Senhor dos Exércitos. Então aqui já nos traz o entendimento, a interpretação que o homem, quando ele não está conectado com Deus, Deus ele pode colocar o ouro, Deus ele pode colocar o caminho do seu milagre e você não vai entender. Deus ele pode criar caminhos na sua vida que vai ser um marco para a sua história. Às vezes é o caminho da porta de emprego que você precisa. Às vezes é a oportunidade para poder te dar um alívio na sua alma. E você está falando, será que é Deus? Será que é o diabo? Então, quando o homem decide literalmente confiar na voz do Espírito Santo, você pode ter a certeza. Você vai prosperar, você vai receber a cura, você vai ser livre, a sua família vai ser honrada, você vai abençoar outras pessoas. Porque a voz de Deus, irmãos, ela é unificação. Ela não é só para você, para o seu bel prazer, não. É para que você possa ir e dar bons frutos. E a gente, por muitas das vezes, pelos problemas da vida, pelo ruído do mundo, a gente, para poder ouvir a voz de Deus, nós temos que se atentar a Ele, temos que se achegar, temos que se humilhar. Aquele que se humilha diante do Senhor, no tempo certo Ele vai te exaltar. Todo o tempo que você tira para buscar Deus não é em vão. Todo o tempo que você decide mudar o seu comportamento, mesmo não acreditando em obedecer à voz de Deus, Ele vai te colocar em lugares que você jamais pensou estar. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nos ensina que Ele tem planos de paz para nós e não de guerra. E eu creio que a sua vida será um testemunho para a glória de Jesus. Você não está aqui nessa campanha em vão. Nós vamos passar 24 dias em oração. Vamos orar aqui às 11h49. Vamos orar aqui às 17h49. Vamos orar aqui às 21h49. A gente está abrindo um período de jejum para que nós possamos, se desfazer de tudo o ruído do mundo, tudo aquilo que o mundo tem tentado nos impor. Mas nós possamos o quê? Ouvir a voz de Deus,
ser cheio do Espírito Santo. Tem coisa, meu amigo e minha amiga, que não está dando certo na sua vida, não é porque você é ruim, não. É porque Deus já viu que se Ele fizer acontecer, você vai se perder. É arriscar da sua alma, está nas mãos de Satanás. Mas Deus conhece o valor que você tem para Ele, então as coisas ainda não aconteceu, é porque Ele quer que você seja mais sensível em obedecer à voz dEle, em você se encher mais da presença do Espírito Santo. Pode parecer tão difícil, mas não é impossível se você tomar a decisão de acreditar. Josué, quando estava diante daquele anjo, ele disse: você é o meu inimigo ou você é meu amigo? Ele falou assim: nenhum e nem outro. O próprio homem de Deus, ele estava vulnerável. Então ser fraco não é o cúmulo, mas isso é do homem. Mas a pior ignorância é você permanecer fraco e não reconhecer que Deus ele pode te ajudar. Mas você pode ter certeza que se você hoje colocar sua cara no pó e você se dedicar a buscar a presença de Deus, você pode ter certeza. Você vai receber a cura, as portas de emprego vai abrir, você vai prosperar, você vai abrir empresa, você vai dar emprego para as pessoas, porque você está buscando a mente de Deus. Você está buscando os conselhos de Deus. E tudo o que Ele quer é fazer na sua vida um testemunho para que outras pessoas possam acreditar no Evangelho dEle. O significado da palavra evangelho é transformação de vida. Ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar a vida da sua família, ele quer transformar a vida de todos aqueles que se achegam perto de você. Porque todos que se achegam perto de Deus, Deus se coloca diante de vós. Ele vai dizer que aonde há 2, 3 reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Ele diz que aonde há união, ele ordena a bênção. Deus está aqui entre nós. O Espírito Santo está aqui entre nós e Ele quer achar em você liberdade. Porque se o Espírito Santo hoje assumir o controle da sua mente, governar suas emoções, você tem a certeza, você vai realizar muitos sonhos, você vai prosperar, você vai ser uma pessoa que vai ter palavras de vida para proferir para as pessoas, você vai deixar de se lamentar. Você vai deixar de ficar murmurando, reclamando e falando: ah, minha vida é uma merda, ah, porque isso não presta, ah, porque esse emprego é horrível, ah, porque eu estou cansado do meu casamento, ah, porque eu estou cansado do cachorro, papagaio e periquito. Parou. Para de reclamar. Seja maduro e madura naquilo que você tem que fazer. Quando você era criança, você agia como criança. Mas hoje você é adulto, você é madura, você é maduro. E Deus quer que você seja renovado na sua mente. Entenda que uma mudança de comportamento salvou um povo, salvou uma família. A Bíblia diz assim, ó. E a cidade, porém, será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe e todos o que com ela estavam, porque ela decidiu guardar os soldados. Não julga ninguém com seus olhos. O coração só um conhece. É o próprio Espírito Santo. E quando você decide se encher e buscar o conselho do Espírito Santo, você não julga de acordo às suas vistas. Você tem sabedoria. Você tem equilíbrio. Você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso contra o mundo. O mundo ele te impõe. O mundo ele te obriga. Mas quando o Espírito Santo ele está em você, ele te ensina. Ele te ajuda. Ele não te condena. Mas ele anseia salvar sua alma do pecado. Livrar você da sua ignorância. Porque aonde há domínio próprio,
você vai salvar uma cidade. É melhor o homem que governa a sua língua do que aquele que governa uma nação. É. E tem princípios que eu só vou aprender a me conduzir quando eu buscar o Espírito Santo, eu ser cheio da mente de Deus, eu ter o direcionamento de Deus. E eu não estou falando de religião aqui não. Eu estou falando da palavra que vai transformar a minha vida e a sua vida. Que você aceite ou não. Mas a palavra de Deus, ela é espírito vivo, ela transforma, ela nos orienta. É um auxílio. Se um aparelho eletrônico, irmãos, tem um manual de instrução. Você acha que eu e você somos feitos e jogados aos léus, ao vento? Eu tenho a certeza, um dia eu fui alcançado por essa palavra da vida. E Jesus, ele me sarou, ele me curou. A vida que eu tenho hoje, uma vida abençoada, a saúde que eu tenho, a promessa que eu creio que vai ser realizada é porque Deus liberou uma palavra. É porque Deus deixou determinado na escritura dele que se eu atentamente ouvir e obedecer, tudo que eu fizer eu vou ser abençoado. Se eu tiver primeiramente a prioridade em ter ele dentro do meu coração, em tudo eu vou prosperar, em tudo eu vou ser bem-sucedido. Porque nada desse mundo é maior do que ele. E que não seja. Porque quando o homem ele começa a se perder no meio do caminho, ele não só prejudica a si mesmo, mas ele atrasa uma nação. Conjectura aqui comigo, se Josué não obedecesse à voz do Senhor e o comando que Deus tinha dado para ele era dar 7 voltas em volta das muralhas e ele só desse 4. Então, quando a gente tem um direcionamento de Deus, a gente somos o quê? Somos abençoados, porque a obediência, ela agrada a Deus, ela toca o coração do Senhor. E tudo aquilo que o mal ele tem te acusado, tudo aquilo que o mal tem tentado contra você, Deus ele toma a frente. Se você acha que só o seu irmão fala mal de você para outra pessoa, imagine Satanás diante de eu, você e Deus. Ele chegou diante de Deus e falou, Deus fez uma pergunta, Satanás, observasse meu servo Jó? E ele falou assim, sim, tudo que você dá na mão dele, você abençoa. Então quer dizer que se o mundo físico, o homem tem a capacidade de julgar um ou outro, imagine o mundo espiritual que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe e o que tenta contra a nossa vida todo dia. Então, se não for a misericórdia de Deus, irmão, nós estaríamos perdidos. Se não for a graça de Deus nos alcançar, a gente não teria vida. Então, todos aqueles que decidem ter um comportamento de Deus, ter o Espírito de Deus e ser livre de tudo aquilo que o mundo tenta contra, você pode ter a certeza, os olhos de Deus estão assim em você, ó. Você é a menina dos olhos de Deus. E quando se diz que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus tem uma promessa na sua vida, é quando você modela o seu comportamento de acordo com a palavra dele. Ele não está chamando ninguém perfeito, não. Ele está querendo pegar na sua mão e te ajudar e levar você ao arrependimento e você aprender os princípios e mandamentos. É honrar o seu pai, é honrar sua mãe, é honrar sua esposa, é honrar seu esposo, é honrar o seu trabalho. Deus não chamou a gente para poder ser moldado pelo mundo. Tudo isso que a gente vê é só uma promessa, é só uma fagulha do que Deus pode fazer na nossa vida. Ele pode realizar muito mais, mas Ele quer que você possa tomar a mente do Espírito Santo, que é a mente dele, e você caminhar nessa terra como um homem ou uma mulher de Deus. Você acha que você vê tanta destruição no mundo, tanta guerra, é família, é filho, é pai, é um contra o outro. Você acha que isso é a vontade, é a mente de Deus? Não. É as escolhas erradas. É permissão permissiva. Deus deixou para você escolher. Entre honrar sua família ou destruir a sua família. É você que escolhe. Então, quando eu sou transformado, eu sou moldado pela palavra de Deus, você pode ter a certeza. Eu começo a ter bons resultados naquilo que a minha vida um dia foi um fracasso. Porque aonde mais o mal te atentou, você pode ter a certeza, Deus quer fazer em você dupla honra.
Aonde você foi mais machucado. Às vezes na vida sentimental, Deus quer te dar um equilíbrio, um domínio próprio enorme. Às vezes foi no casamento, Deus quer te dar uma pessoa ou transformar o seu parceiro naquele sonho. Mas essa transformação só vai vir quando você mudar a sua mente. Quando você tomar a decisão de buscar a Deus. Não é que para você ter bons resultados, você tem que estar diante de Deus, não. Calma aí. Deus dá? Deus dá. O diabo dá? Também dá. É. Mas como eu disse ontem, o preço do erro, o preço do pecado é a morte. Mas o preço da vida é o arrependimento. É eu aceitar Jesus e ter a mente dele. É eu ter o Espírito Santo. Porque não adianta eu conquistar o mundo inteiro e eu perder a minha alma. Então eu tenho que saber as decisões que eu tomo e como eu vou me comportar. E tudo isso, irmãos, é você ter um que não vai te abandonar nunca. A gente vai terminar essa live e eu vou seguir a minha vida, você vai seguir a sua. Mas se você tiver a mente do Espírito Santo, a sua vida é transformada, você pensa diferente, você vive diferente. Você é uma pessoa que as pessoas olham e veem em você algo diferente. E esse algo não é nada do mundo, não. É a presença de Deus. Eu quero que você que me ouve aqui, se inscreva aqui no meu canal. Vamos seguir junto nessa campanha. A gente tem mais 23 dias, de campanha. A gente está orando aqui, 11h49, 17h49 e 21h49. Buscando o Espírito Santo, recebendo a palavra. Você que está aqui pela primeira vez, abre um jejum nesse período. Vamos fazer essa campanha junto. Eu creio, eu acredito que a sua vida, ela tem jeito sim. Você às vezes está aqui desacreditado, está sem fé. Não tem mais força para se levantar naquilo que Deus te chamou. Mas você pode ter a certeza que se hoje você atentamente ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, você vai testemunhar todo esse seu sofrimento. E tudo que um dia foi perca, Deus vai te honrar com dupla honra. Porque a mudança de comportamento, se salvou uma prostituta, imagine o que não pode salvar eu e você, que são pessoas sequer melhorzinhas, né? Vamos lá. Então, por favor, irmãos, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. O mal que a sua mãe e o seu pai sofreu, você tem passado também. São comportamentos que o seu antepassado teve, você também tem. Mas Deus quer te tornar livre. Ele quer que você deixe a mente de toda a sua parentela, que nem ele fez com Abraão. Abraão, deixa a mente de todo mundo. Olha só para mim, porque é eu que sou o teu governo a partir de hoje. Eu sou o teu pai, sou tua mãe e pronto. Ele é o teu ajudador, ele é o teu consolador. É ele que te abraça, é ele que conhece o seu coração, é ele que conhece a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Nós vamos levantar aqui um exército forte, porque o mundo tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Posso ouvir um amém aqui nos comentários? Ou um coraçãozinho, por favor? Assim a plataforma entrega nosso conteúdo. Me ajuda. Eu já quero que você possa compartilhar. Antes da gente orar, eu quero que você coloque aqui o seu nome, tá? Quando você digita, você fala amém, você está dando legalidade no mundo espiritual, você está concordando. Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, o mundo espiritual se move, irmãos. Vidas são transformadas. Eu não canso de dizer, eu sou um propósito de oração. Tenho pessoas que me ajudam em oração e só sabe o poder da oração quem já precisou dela. Às vezes você chegou aqui e está desempregado, você chegou aqui, você sente um peso, você não dorme direito. Você está doente, a sua saúde não está boa. Em nome de Jesus, você vai ser tocada. Porque quando a verdade chega, a mente é transformada, toda a escravidão, todo o peso vai embora. Jesus é a luz. E aonde a luz está, as trevas batem em retirada. Amém. Vamos orar. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos começar a semana cheio. Amém? Vamos orar. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Repete comigo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou.
Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Sim, meu Deus e meu Pai. Eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, venha renovar o entendimento do teu povo. Venha, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, trazer clareza de propósito. Venha desfazer, meu Pai, toda a opressão que o mal tem causado na mente deles. Tem pessoas que chegam aqui, Senhor, que me ouvem, que ela está perdida, ela está sem ânimo, ela está sem força. A dor, meu Pai, tem sido maior do que os dias de vida. E tudo que ela vê e pensa é que não vai dar certo, é que não tem mais jeito. Mas o Senhor disse que se nós, meu Pai, buscar o teu reino e a tua justiça, o Senhor vai realizar as promessas. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, desfaça agora todo o peso do mal, toda a obra que o Satanás e seus demônios têm tramado contra essa família, essa vida. Meu Deus, tem pessoas aqui que estão enfermas, que estão, meu Pai, já debilitadas fisicamente, estão, meu Pai, depressiva, estão, meu Deus, na hemodiálise. Tem pessoas aqui que estão com caroço, que está enferma, doente, mas as tuas mãos encolhidas para que não possa, meu Pai, salvar o justo. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, venha salvar essa pessoa. Venha desfazer, meu Pai, toda a obra espiritual que tem, meu Pai, tramado, tem amarrado esta vida, mas que seja, meu Pai, ela livre hoje. O Senhor disse na tua palavra que aonde o teu Espírito Santo está, ali há liberdade. E eu tenho a certeza que o Senhor está entre nós, meu Deus. Em nome de Jesus, que haja liberdade na saúde da tua filha, que haja a liberdade na vida financeira, na vida amorosa, na família, meu Pai. Quebra e desfaz todo o jugo que o mal tem tentado, meu Deus, contra essa vida. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, desfaça toda a armadilha das trevas e que seja, meu Deus, essa pessoa hoje liberta pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, venha trazer o renovo e o entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha governar essa mente. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir as emoções dessa pessoa. E que aonde ela for, meu Pai, ela seja enxergada e comparada como um filho de Deus, uma filha de Deus. Homens e mulheres abençoadas, porque decidiram, Senhor, confiar e receber a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, quebra e desfaz todo vício, toda obra maquiavélica, meu Deus. Desfaça agora em nome de Jesus toda pessoa que está sendo, meu Pai, direcionada, mal intencionada por outras influências, e que o Senhor possa dar a elas caminhos abertos. Oh, meu Deus, arranca toda pedra de tropeço, todo impedimento, Senhor, e que essa semana ela possa ver as Tuas mãos agir ao favor dela. Se assim você crê, diga amém, diga assim seja. Recebe aí agora, meu amigo e minha amiga, a cura. Recebe aí em nome de Jesus o entendimento do Espírito Santo. Recebe hoje na sua vida a bênção de Deus. Eu não sei em qual área que está debilitada, que você chegou aqui e se encontra nesse momento, tá? Foi só nesse momento, porque o Espírito Santo hoje já está assumindo o governo da sua vida, da sua família, e você pode ter a certeza. Você vai voltar aqui para testemunhar, eu creio sim, em nome de Jesus. Você que pode, repete comigo assim, ó: Espírito Santo, eu abro o meu coração e pode entrar. Remove tudo que o mundo tem tentado contra a minha alma, contra a minha fé, e me ajuda a estabelecer o meu propósito nessa terra. Fala assim: Espírito Santo, segura nas minhas mãos, porque se eu segurar nas Tuas mãos, eu vou soltar.
mas o Senhor é forte o suficiente para me ajudar e me garantir até a volta de Jesus. Se assim você crê, diga amém, diga graças a Deus. Recebe aí, em nome de Jesus, minha amiga e meu amigo, o Espírito Santo de Deus. Hoje ele entra na sua vida só porque você deu legalidade, só porque você recebeu essas palavras, só porque você está aqui nesse canal. Hoje você é abençoado. Hoje você é livre de toda a condenação do mal. Mas vamos junto agora selar essa oração com a palavra de Deus, a oração mais poderosa do mundo. Essa daqui sela qualquer propósito no céu e na terra. É o Salmo 23. Repete comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Oh, meu amigo e minha amiga, se alegra aí na presença do Espírito Santo. Fala obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Agradece, dá glória a Deus, aleluia. Pode estar doendo, difícil, mas fala obrigado, isso. Seja grato na dor, seja grato no processo. Oh, meu amigo, a sua vida hoje é abençoada. Eu determino que a sua semana seja de caminhos abertos e livre de todo mal, todo impedimento. E que aonde você colocar as suas mãos, abençoado será. Amém? Que Deus abençoe você. É um prazer te receber aqui no meu canal. E a gente volta às 17h49, que é para a gente fazer a oração da virada do dia. Amém? Deus abençoe você.